Eles vieram do nada, sem cidade, sem rei, sem história escrita. E ainda assim, o mundo inteiro aprenderia a temer o som de seus cavalos. Dos ventos frios da estepe, onde o horizonte parece não ter fim, surgiram os Hunos, um povo moldado pelo silêncio, pelo arco e pelo fogo. E entre eles, nasceria um homem que transformaria medo em arma e destruição em legado. Chamaram-no de Átila, mas na boca dos romanos, ele seria conhecido por outro nome, o flagelo de Deus. Ninguém sabe ao certo de onde vieram os Hunos. Alguns dizem que nasceram no coração da Ásia, descendentes de antigas tribos nômades que perseguiam o vento. Outros acreditam que eram os fantasmas dos antigos Xiongnu, um povo que ameaçou a China séculos antes. Seja qual for a origem, uma coisa era certa. Eles eram diferentes de tudo o que o mundo civilizado conhecia. Viviam sobre cavalos, comiam, dormiam e até negociavam sem desmontar da sela. Não construíam casas nem cidades, porque a terra era sua morada e o horizonte, seu limite. Para os romanos, os Hunos não eram homens, eram tempestades com rostos, sussurros do deserto que vinham e desapareciam antes que se ouvisse o som do galope. Eles não deixavam rastros, apenas fumaça e cinzas. No final do século IV, as fronteiras do Império Romano do Oriente tremiam. As legiões começaram a ouvir rumores vindos das terras além do Danúbio. Povos inteiros estavam fugindo de algo que vinha do leste, veloz e implacável. Os godôs, vândalos, alanos, todos buscavam refúgio dentro das fronteiras romanas. Atrás deles vinha um novo terror, os Hunos. Em pouco tempo, as tribos germânicas que haviam resistido por séculos começaram a ceder. Cidades caíam antes mesmo de enviar mensageiros pedindo socorro. O mundo antigo, que já cambaleava sob o peso da decadência romana, encontrava seu predador perfeito. Os Hunos guerreavam de uma forma que Roma jamais entenderia. Enquanto os exércitos romanos marchavam lentamente, os Hunos se moviam como fumaça. Atacavam de longe, recuavam, cercavam, desapareciam. Seu arco composto, pequeno, curvo e mortal, era capaz de atravessar escudos e armaduras a distâncias que pareciam impossíveis. Usavam o medo como tática. Chegavam ao amanhecer, incendiavam vilas e partiam antes do anoitecer. E para aqueles que sobreviviam, deixavam apenas uma mensagem: Átila virá. Mesmo antes de seu nascimento, o nome já sussurrava no vento. Átila nasceu por volta do ano 406 d.C., em algum ponto incerto entre o Volga e o Danúbio. Seu povo não deixou registros, mas as histórias dizem que, desde jovem, ele carregava uma estranha mistura de calma e fúria. Foi criado em um tempo em que os Hunos começavam a se organizar. O caos da estepe estava se transformando em exército, e entre os chefes tribais, dois nomes dominavam: Ruga e Mundzuk. O segundo, Ai de Átila. A infância do futuro conquistador foi marcada por guerra e diplomacia. Enquanto muitos dos seus companheiros aprendiam a atirar flechas antes de falar, Átila crescia entre embaixadas e juramentos. Ele seria o herdeiro de um sonho maior: unir os clãs hunos sob uma única bandeira. Por um estranho capricho da história, Átila passou parte da juventude em território romano. Para manter a paz, Roma e os hunos trocavam reféns nobres. Enquanto um príncipe romano era enviado às estepes, um jovem huno era criado entre muros e colunas. Átila viveu um tempo sob tutela romana, aprendendo a língua, as leis e o modo de pensar do inimigo. Ali, ele viu o que Roma ainda possuía de grandeza, mas também o que começava a apodrecer. Aprendeu que poder não vinha da nobreza, mas da vontade, e que um império pode ser derrotado sem precisar destruí-lo, basta fazê-lo temer. Quando voltou às estepes, Átila já não era o mesmo. Falava como os romanos, mas pensava como os hunos. Sabia o valor do ouro,
o peso do medo e o preço da guerra. A essa altura, os hunos já dominavam vastas regiões. Suas tribos se estendiam das margens do Volga às planícies da Panônia. Mas, como todo império nômade, o poder era fragmentado. Cada chefe governava seu próprio povo, e a unidade existia apenas quando o inimigo batia à porta. Foi nesse cenário que Átila começou a ascender. Primeiro como diplomata, depois como comandante. Ele não conquistava com discursos, mas com resultados. Em pouco tempo, todos perceberam: onde Átila marchava, a vitória o seguia. Por volta de 434 d.C., após a morte de Ruga, os hunos precisavam de um novo líder. Dois nomes surgiram: Átila e Bleda, seu irmão. Os dois dividiram o poder, governando juntos, ao menos em aparência. Mas enquanto Bleda via a diplomacia como caminho, Átila via apenas fraqueza. Ele sabia que Roma estava em colapso, sabia que o ouro romano era fácil de arrancar e sabia que o medo valia mais do que qualquer tratado. Assim começaram as primeiras negociações com o Império do Oriente. Os hunos exigiram ouro, toneladas de ouro, em troca de paz. E Roma, já exausta, pagou. Mas paz com Átila era apenas uma palavra temporária. Em 441 d.C., a desculpa veio. Os romanos haviam violado o tratado. Átila reuniu suas hordas e atravessou o Danúbio como um raio. Cidades caíram uma após a outra: Sirmium, Naissus, Singidunum, hoje Belgrado. Os cronistas diziam que o chão tremia antes que se ouvisse o galope. As muralhas romanas, antes símbolo de segurança, tornaram-se jaulas para os que estavam dentro. Os hunos não vinham conquistar, vinham lembrar ao mundo que nada é eterno. Depois de destruir metade da província romana, Átila voltou a negociar e, mais uma vez, Roma pagou milhares de libras de ouro, promessas, títulos, tributos. Mas com cada pagamento, o império se afundava um pouco mais. Roma acreditava estar comprando tempo, Átila comprando poder. Enquanto o ouro fluía para o norte, o medo se espalhava para o sul, e o nome de Átila começava a ecoar nas ruas silenciosas de Constantinopla. Por volta de 445 d.C., o equilíbrio se rompeu. Bleda morreu, oficialmente, em um acidente de caça. Mas ninguém acreditou. Dizem que Átila o matou com as próprias mãos, selando assim o destino de seu povo. A partir daquele dia, não havia mais dois líderes. Havia apenas um homem, um trono, um propósito. O mundo se curvaria aos hunos. Unificados sob um só comando, os hunos se tornaram uma força sem igual. 10.000 arqueiros montados podiam atravessar o Danúbio em uma noite. Suas lanças brilhavam como trovões sobre o campo. Átila não precisava conquistar para dominar. Ele apenas se aproximava e os inimigos se rendiam antes do primeiro ataque. Roma já havia conhecido reis, mas nunca um como ele. No auge de seu poder, Átila governava um império móvel. Suas tendas se estendiam da Germânia à Ásia Central. Não havia palácios, apenas campos. Não havia muralhas, apenas horizontes. E ainda assim, os embaixadores de todos os reinos vinham até ele para negociar, implorar ou se curvar. Ele falava pouco, ouviu mais do que ameaçou, e quando sorria, os homens temiam o motivo. Diziam que seus olhos refletiam o céu da estepe, vasto, gelado e sem piedade. Os romanos do Oriente tentaram lidar com Átila pela palavra. Mandaram presentes, títulos, embaixadores. Um deles seria o mais famoso de todos, Prisco de Pânio. Prisco descreveu o acampamento do rei dos hunos: banquetes de carne crua, taças de madeira e um trono simples feito de ferro forjado. E ainda assim, ninguém ousava sentar-se diante dele sem permissão. Átila não precisava de ouro para ser rei. Ele era o ouro, brilhava e queimava ao mesmo tempo. E assim, no meio do século V, o homem que governava o medo olhou para o ocidente. Roma, a velha, cansada e dividida, ainda se mantinha de pé. Mas por quanto tempo resistiria à tempestade que vinha do leste? A resposta viria com fogo e com sangue. O mundo já havia sentido o toque de sua sombra. Mas o que viria a seguir não seria apenas guerra, seria o colapso de uma era.
Enquanto o Império Romano do Oriente tentava comprar paz, o Ocidente se desfazia em pedaços. A Itália, a Gália e a Espanha eram ruínas vivas. As legiões eram formadas por estrangeiros e os generais trocavam de lealdade como quem muda de manto. Em 450 d.C., uma carta mudou tudo. A princesa Honória, irmã do imperador Valentiniano III, enviou a Átila um anel, pedindo ajuda ou talvez um trono. A história nunca soube se era amor, desespero ou manipulação, mas Átila entendeu como um convite. A carta de Honória seria a desculpa que ele precisava para olhar para o oeste. No ano seguinte, a planície da Europa tremeu sob um novo rugido. Dezenas de milhares de cavaleiros hunos e aliados germânicos avançaram pela Germânia e entraram na Gália. As cidades fortificadas tentaram resistir, mas as muralhas que haviam protegido Roma por séculos agora rachavam como argila sob o peso do medo. Metz caiu. Trier queimou. Reims, Amiens, Cambrai, cada nome se tornou um lamento. Diziam que o céu escurecia antes da chegada dos hunos. Não pelas nuvens, mas pela fumaça das vilas em chamas. Enquanto o império desmoronava, um homem tentou resistir ao inevitável. Seu nome era Flávio Aécio, o último grande general de Roma. Ele conhecia Átila, tinha servido com ele, lutado ao seu lado quando Roma ainda acreditava controlar os bárbaros, e sabia que nenhum muro, nenhum tratado, nenhum deus romano poderia detê-lo. Aécio convocou uma aliança improvável. Romanos, visigodos, francos, alanos. Inimigos jurados lutariam lado a lado, não por Roma, mas pela sobrevivência. O ano era 451 d.C. e nas planícies da Gália, perto da cidade de Chalon, dois mundos colidiram. De um lado, a confederação liderada por Aécio. Do outro, o exército de Átila, a mais terrível força móvel que o mundo já vira. O campo ficou conhecido como Campos Cataláunicos. O vento trazia poeira e sangue. Os tambores hunos ecoavam como trovões. E durante horas, o som de flechas se misturava aos gritos de morte. Nenhum dos dois exércitos venceu, mas pela primeira vez, Átila recuou. E o mundo descobriu que o flagelo de Deus podia sangrar. Átila não esqueceu, e quando o inverno terminou, voltou-se para o sul. Em 452, atravessou os Alpes com uma fúria silenciosa. As vilas italianas caíram uma a uma. Aquileia foi arrasada até o chão. As crianças foram levadas. As muralhas reduzidas a pó. Os sobreviventes fugiram para as Ilhas da Lagoa, onde séculos depois nasceria Veneza. Mesmo destruindo, Átila criava o futuro. A estrada para Roma estava aberta, mas antes que a cidade eterna visse o fogo, um homem saiu de dentro dela. Era o Papa Leão I, sem exército, sem armas, apenas fé. Ele viajou para encontrar o homem que chamavam de o flagelo de Deus. E quando se encontraram, algo aconteceu. Algo que a história nunca explicou por completo. Dizem que Átila viu atrás do Papa a figura de São Pedro segurando uma espada flamejante. Outros dizem que foi o próprio medo de enfrentar o destino que o fez recuar. O fato é que, contra toda a lógica, Átila voltou atrás. Roma foi poupada. Um ano depois, em 453 d.C., o conquistador retornou à Panônia. Lá, preparava um novo casamento, desta vez com uma mulher gótica chamada Íldico. Na noite da cerimônia, houve festa, vinho e música. Os guerreiros celebravam, o rei sorria. Mas quando o sol nasceu, o grande Átila jazia morto em sua tenda. Nenhuma lâmina o tocou, nenhum inimigo o derrotou. Dizem que morreu sufocado pelo próprio sangue, vítima de uma hemorragia súbita. Outros, mais poéticos, acreditam que foi punido pelos deuses que desafiou. Seu corpo foi colocado em um caixão triplo, ferro, prata e ouro. Durante a noite, cavaleiros cavaram um túmulo em segredo. Quando o funeral terminou, os prisioneiros que participaram foram mortos, para que ninguém jamais soubesse onde o flagelo de Deus repousava. A terra o engoliu, como se o próprio mundo quisesse esconder o homem que o havia feito tremer.
Com a morte de Átila, o império dos hunos desabou como se fosse feito de vento. Seus filhos, Elac, Dengizik e Ernak, disputaram o poder. Mas o que unia o povo havia morrido com o pai. Poucos anos depois, as tribos subjugadas se revoltaram. Os ostrogodos se ergueram e o império nômade se dissolveu como um rastro de poeira sob o sol da estepe. O trovão havia passado, mas o eco ainda ressoava nas ruínas de Roma. Os romanos o chamaram de flagelo de Deus, não por blasfêmia, mas por convicção. Acreditavam que Átila fora enviado pelos céus para punir a arrogância dos impérios. E, de certo modo, estavam certos, pois depois dele, nenhum império romano voltou a se erguer. Átila destruiu com o medo o que o ferro jamais poderia vencer. Com o tempo, a história se misturou à lenda. Os monges escreveram sobre um homem nascido do inferno, cujos olhos brilhavam como brasas e cuja voz fazia os deuses tremerem. Mas talvez a verdade seja mais simples e mais trágica. Átila não era um monstro. Era um homem de um tempo que não sabia mais o que era civilização. Um espelho que refletia a decadência de Roma e o nascimento da Idade das Trevas. Ele não trouxe o fim do mundo, apenas mostrou o quanto o mundo já havia acabado. Séculos depois, o nome de Átila ainda ecoava entre exércitos e imperadores. Carlos Magno estudou suas campanhas. Frederico Barbarossa o citava como exemplo de liderança. Até Napoleão e Hitler, séculos depois, invocariam sua imagem como símbolo de força e destruição. Mas nenhum deles entendeu o que realmente o tornava temido. Átila não conquistava terras, conquistava corações, ou melhor, o medo dentro deles. O tempo é um espelho que distorce e repete. Os impérios que zombaram dos hunos também cairiam. E nas ruínas, novos conquistadores nasceriam, todos acreditando ser diferentes, mas carregando a mesma chama. O homem que veio do nada mudou o curso da história sem construir nada duradouro, e talvez por isso tenha sido eterno. Hoje, o vento ainda sopra nas planícies onde ele nasceu. Nada resta de seus exércitos, nenhum trono, nenhuma coroa. Apenas o som do vento e o eco distante dos cascos. Mas às vezes, quando o horizonte fica dourado e a terra parece tremer, alguns juram ouvir, muito longe, o galope de um cavalo que não existe mais. E nesse instante, sabem que o espírito de Átila ainda cavalga pelas sombras da história. Ele foi o flagelo de Deus, o rei que transformou o medo em reino, e mesmo séculos depois de sua morte, ainda nos faz lembrar de uma verdade imortal: nenhum império é eterno.